A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra. Eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? De quinta-feira, né? Noite gelada, eu acho que é quinta, né, meus irmãos? Eu tô meio perdido, meus irmãos, no dia. É complicado isso. Tem remédio que deixa a gente meio esquecido, né? É bem estranho. Mas Deus está no controle da nossa vida, né, meus irmãos? Deus, ele sabe de todas as coisas, né? É necessário eu tomar esse remédio, né? Que ele dá dor de estômago e, e deixa a gente enjoado, né? E fora isso, deixa a mente da gente lenta, né? Como diz, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né, meus irmãos? Com o frio que tá aí, eu sou obrigado a tomar, né, meus irmãos? Porque o frio tá doendo a perna. Esse ano tá doendo bastante com esse frio, viu? Esse frio tá judiando. Eu não tive problemas, né, nos outros anos passados com frio. Para dor, não. Não tive problema. Que eu me lembre, não. Né? Doía por causa que tava os ferros lá, mas não por causa do frio. E esse ano é o frio, né? É tudo ao contrário. O corpo da gente vai mudando, né? Mas tá na mão de Deus, né? Eu creio na minha vitória, né, irmão? Né, minha irmã? Nós temos que crer na vitória, né? Não olhar para o nosso cenário, né? Porque o verdadeiro cristão, ele não olha para o cenário. Ele olha para, ou fica olhando para Cristo, porque é de lá que vem as nossas bênçãos, né? Vem as nossas providências, né, meus irmãos? Que nós tanto precisamos, né? E então a gente tem que estar com os olhos em Cristo. Não podemos ficar olhando o nosso cenário, o que está acontecendo, os ventos, né? Não podemos ficar olhando, não. Temos que descansar no Senhor, né? Aprender uma coisa, meus irmãos. O cristão tem que aprender a ter mais fé. É ter mais fé em Deus. Porque o cristão, ele está perdendo a fé. Cada vez, cada ano que passa, é mais difícil encontrar cristão de fé que saiba esperar o tempo de Deus. Como está ficando ralo, viu, meus irmãos? Os cristãos na terra, os verdadeiros, né? Que crê independentemente do seu cenário, que está nos caminhos de Deus, independente de bênção ou não, mas está seguindo a Deus, né? Quanto mais os anos passam, mais difíceis estão para se achar cristão verdadeiro, meu irmão. É porque o que tem está morrendo de idade, né? Já estão chegando na idade que são os antigos, né? Que esses são os verdadeiros cristãos, né? Que tem pulso firme, né? Persevera nos caminhos de Deus, independentemente do que passou, né? Esses são os verdadeiros cristãos, né? Que ora, clama ao Senhor, né? Mesmo na dificuldade, né? Agora, quanto mais passa, meus irmãos, esses novos que estão vindo aí, né? Estão bem fraquinhos, viu? Dá para se ver. Amém, meus irmãos? Não é criticando nenhum cristão, não, meus irmãos. É porque é a realidade, né? Deus mesmo diz na palavra dele que o amor está se esfriando. E quando o amor se esfria, meu irmão, a fé também se acaba. Amém? E tem muitos cristãos aí que chega no meio da batalha, do processo, desiste. Desiste da sua bênção, não quer mais e não prossegue. Por quê? Porque muitos querem a bênção, né? Mas não quer o abençoador. Amém, meus irmãos? E nós temos que querer a nossa benção, mas querer também o abençoador, para que ele venha fazer morada na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então tá ficando bem ralo, né? Os cristãos aí, né? Eles querem a benção, mas não quer seguir o processo, não quer o abençoador, né? Não quer pagar preço, né, meus irmãos? Eu
Eu, e desde do dia que eu se batizei, né, nas águas, para Cristo, para obedecer a Deus, obedecer somente a Ele e mais ninguém, ah, meu irmão, tô indo em frente. Já veio tempestade, já veio furacão na minha casa, já veio de tudo, mas eu prometi a Deus que eu ia seguir Ele, independentemente de benção ou não. Amém? É isso que o verdadeiro cristão tem que fazer. É se agarrar na sua cruz, na mão de Jesus e seguir. Independente, meu irmão. Se você está passando pela fornalha, pela cova dos leões, ou se é tempestade que está no seu barco, você tem que continuar na presença de Deus, porque Ele é o caminho. Não existe outro como esse Deus. E nesta noite Ele manda eu te dizer a você, para você não temas. Não temas, porque eu irei adiante de você. Deus, ele está na sua frente. Não é para você temer. Eu não sei o que está deixando você com medo. Mas Deus manda eu te dizer nesta noite: não temas, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Eita, glória a Deus! Olha só, isso é resposta de Deus para alguém que está com medo de algo na sua vida. E Deus está falando aqui que Ele é contigo. Como diz lá em Isaías 45, versículo 2 e 3. Olha que diz a palavra do Senhor para você nesta noite. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Olha só que maravilhoso, né? Que linda mensagem de Deus. Que linda resposta, né? Do Pai para alguém que pediu resposta, né? Você pediu a resposta se realmente Deus é com você. Olha a resposta de Deus aí para a sua oração. Meus irmãos, nós temos que aprender, amém, a ter mais fé, a confiar mais na palavra que Deus manda os servos dele entregar a você. É isso que está acontecendo com muitos cristãos. O que está acontecendo? Ele ouve a palavra, Deus manda aos servos dele falar a palavra. Amém, meus irmãos? Para ele prosseguir, para ele não temer. Aí ele fica na dúvida: será que é para mim mesmo? Será que Deus está falando comigo mesmo? Será que esse é servo do Deus mesmo, Deus vivo? É, meus irmãos. O problema hoje é que o que é de Deus, vocês ficam em dúvida. E o que não é de Deus, vocês creem. Sabia? Vocês sabiam que hoje está invertendo as coisas? Deus manda eu avisar. Vigia na terra. Leia mais a palavra do Senhor. Amém. Ore mais. Pede direção ao Espírito Santo para que ele venha te dar sabedoria. Meus irmãos, tem pessoas que dão mais ouvidos aos lobos vestido de gravatinha do que para um simples servos do Senhor que ele usa na terra. É, meus irmãos. Pois é. Olha que Deus está falando nessa noite. Tem pessoas que dão mais crédito aos lobos que estão falando palavras vazias, que não é Deus que está falando, e não estão dando ouvidos para a palavra verdadeira de Deus. Deus está falando aqui para pessoas hoje, resposta de oração, porque pediu confirmação.
Aí daqui meia hora, 2 horas que ouviu a palavra, tá lá entrando na dúvida, deixando a dúvida entrar no coração. Será que a palavra é para mim mesmo? Mesmo Deus falando que é resposta de oração. E você orou pedindo uma resposta para Deus. E Deus está te dizendo, estou indo na sua frente. Estou endireitando os caminhos para você passar. Mas Deus está te dizendo. Agora você não pode deixar a dúvida entrar. Você não pode deixar a dúvida atrapalhar o seu caminhar com Cristo. Meus irmãos, os cristãos têm que começar a voltar no primeiro amor. Amém? Quando ouvia a palavra e acreditava, confiava na palavra e colocava no seu coração, eu vou vencer. Agora hoje as pessoas mal escutam a palavra de Deus, mesmo sendo resposta, mesmo a pessoa tendo a confirmação que Deus ouviu sua oração, está te respondendo, você ainda consegue deixar a dúvida entrar. Aí depois quer benção. Como que vai ter benção, meu irmão? Deus não trabalha na ansiedade, Deus não trabalha na dúvida, Deus não trabalha na murmuração. É o contrário. Murmuração, dúvida. Amém? Murmuração, dúvida, atrapalha a sua bênção chegar. Então pare de duvidar, olha que Deus está falando para você. Vá em frente, porque eu estou indo diante de ti. Eu estou indo à sua frente. Escuta isso, meu irmão. Coloque na tábua do seu coração. Deus está indo adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Confie mais na palavra de Deus. Não deixa a dúvida atrapalhar o que Deus colocou dentro de você, que é a fé. Cuidado, meu irmão, vigia. Creia mais no que Deus está falando para você. Muitas das vezes, meus irmãos, nós passamos pela bênção e não recebemos. Tem muitos aí cristãos que passam pela bênção, mas não conseguem acessar ela, porque deixa a dúvida entrar, deixa a incredulidade tomar conta. Amém, meus irmãos? É como os fariseus. Amém? Acredita na palavra, mas não acredita em Jesus Cristo. Não acredita que Ele pode curar, que Ele pode te perdoar dos seus pecados. Amém, meus irmãos? Não acredita. Amém? Então nós temos que crer na palavra. Nós temos que ser guardião da palavra. Mas nós temos que crer, acreditar que Jesus, Ele ainda é o mesmo. O nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele ainda cura. Ele ainda transforma. Ele ainda vai na nossa frente, abrindo caminhos, quebrando portas de bronze. Amém, meus irmãos? Nós temos que crer mais em Deus. Eu não sei o que você está com medo, do que está por vir. Mas não temas, Deus está falando aqui que Ele está indo na sua frente. Então, se Ele está indo na sua frente, tem vitória. Se Ele está indo na sua frente, é porque vai ter portas abertas. Se Ele está indo na sua frente, é porque Ele está endireitando os caminhos por onde você vai passar. Então, por que você deixa a dúvida entrar dentro do seu coração? Pare de duvidar da palavra do Senhor. Pare de duvidar no Deus que é tão grande, meu irmão. Meus irmãos, Deus é poderoso. Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. O mundo foi Deus que criou, meu irmão. Olha que poder e glória.
Deus criou o mundo, Deus me criou, Deus fez você, Deus te deu vida, Deus te deu nome e sobrenome. E você ainda tem dúvida de um Deus grande como esse. Tem pessoas aqui que entram em oração, pede resposta a Deus. Olha que Deus misericordioso. E a graça, né, que ele tem, o amor que ele tem por nós. Pede uma resposta, ele ainda dá a resposta. Tem pessoas aqui que orou, Senhor, o Senhor é comigo mesmo? Olha a resposta de Deus para você. Eu irei adiante de ti. Você quer mais resposta do que essa? Me diz para mim. Essa palavra que eu irei adiante de ti está confirmando que ele é contigo, que ele está indo na sua frente, que não é para você ter medo, não é para você deixar a dúvida entrar no seu coração, não é para você deixar a incredulidade entrar no seu coração. Então pare de duvidar. Creia mais no Deus que você serve. Eu não sei que você está com medo, que está chegando para pagar e não tem dinheiro. Mas creia que Deus está na sua frente. Se Deus está na sua frente, é porque tem providência chegando. Se Deus está falando que está na sua frente, é porque você vai vencer essas batalhas da dificuldade, da enfermidade, da briga familiar. Você vai vencer, meu irmão. Deus está falando aqui que está na sua frente, que Ele está indo endireitando os caminhos. Quer mais palavra do que essa? Você quer mais confirmação de Deus do que essa? Se você quer ver Deus, meu irmão, é impossível. Você tem que crer na palavra, que ele manda o servo dele falar. Porque você, não, agora eu tenho a palavra, eu quero ver Deus. Não, é impossível. Primeiro que eu e você não suportamos a glória de Deus. Os nossos olhos não suportam de tão grande e poderosa que é. Se nós vê a Deus, meu irmão, nós somos consumidos na hora. Amém? Então você tem que crer, confiar na palavra do Senhor. Creia, meu irmão, confia. Tira os olhos do seu cenário. Quantas vezes Deus precisa falar para o cristão? Tira os olhos do seu cenário. Descansa em mim. O que é descansar no Senhor? É ter fé, é acreditar, meu irmão, que Deus está no controle de sua vida. É acreditar, meu irmão, que o seu cenário está destruído, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe da providência que você precisa, e Ele vai mandar para você na hora certa, mas você tem que crer, sem duvidar. Amém, meus irmãos? O problema do cristão é que muitos cristãos não andam por vista. Aliás, anda por vista, o que vê. E o cristão verdadeiro tem que andar, não é por vista não, meu irmão, é por fé. Tem que crer mais. Amém, meu irmão? Como você crê que Deus existe, que Ele tem poder, amém, meus irmãos? Se Ele é o Rei dos Reis, hoje e para todos sempre, você tem que crer no poder dele sobre a sua vida. Que Ele está no controle da sua vida, não é para você temer. Deus chamou você para vencer. Então por que você está temendo? Se Deus chamou você para vencer. Se Deus falou que você vai vencer, não é o cenário seu que está ditando o seu amanhã. É Deus que dá a última palavra sobre sua vida. Mas eu estou passando por dificuldade, por problema. Ei, no mundo teremos aflição, mas tenha de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Por que nós venceremos? Pela minha e sua força? Não, porque Ele chamou nós para vencer. E o Espírito de Deus está conosco, nos guiando para os caminhos certos da vida. Amém, meus irmãos? Mas nós temos que fazer nossa parte. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Nós temos que crer. Deus está falando para você que estou indo na sua frente. Então para de ter medo. Eu não sei o que você está tendo medo, se vai dar certo ou não. Coloque nas mãos do Senhor e descanse. Saiba esperar o tempo dele.
E vai em frente, meu irmão, que Deus está falando para você. Eu estou indo na sua frente. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Essa é uma confirmação de Deus para a sua vida. Amém? Creia mais, duvide menos, ore mais para ficar mais conectado com Deus. Amém, meus irmãos? Oh, meus irmãos, creia mais em Deus e no poder que Ele tem. Ele pode mudar a sua vida, meu irmão, no de repente. Então creia, pare de duvidar, pare de afastar as suas bênçãos de você com dúvidas, murmurações. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.